Fala, bichão! Salve, salve, família. Não? Não, esse não. É, fala, bichão! Salve, salve, família, nada! Aqui na final nada se cria, tudo se comia. Desculpa aí, pessoal. Você tá bozinho? Tô bem, e você? Ah, eu tô legal. Por que ele tá fazendo aqui? Outro podcast. É isso mesmo. Outro Eu sou podcast. o podcaster que ousou sonhar. Aqui na voz agora é o Caio César. Ih. Na minha fronte aqui, Danilo Lamarca. Danilo Lamarca. E é isso. O que estamos fazendo aqui, bichão? É, mais um podcast. Eu cansei de fazer só áudio, agora quero ser o cara do vídeo também. Agora ficou legal. Agora ficou legal. Pessoas bonitas. Mais ou menos. Galãs feios. Galã, é tipo Malvino Salvador? Queremos você aqui. Que Malvino, grande Malvino. Galã, mas é bom, ele é um grande ator. De cinema nacional. Prestigie. Bom, galera, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Vamos falar a real. O que é esse podcast? O que é o Fala Bichão? Fala, bichão, é o seguinte, a gente tava procurando, a gente queria fazer um podcast, estávamos procurando um nome, a gente ficava pensando em nome, era pra ser aleatoriamente, porque nós somos muito aleatórios. Seres muito aleatórios. Seres muito aleatórios. E nada, e a gente tem, toda vez que a gente se fala por o WhatsApp, a gente fala bichão, fala bichão. Fala Bichão. O nome tava ali o tempo todo, Fala Bichão, inclusive. Deixar registrado, é do Crack Aires. Saca o Crack que era do Desimpedidos? Desimpedidos. Fazia Picanha. vídeo, picanha, ele mesmo, Crack. Queremos você aqui. Ele falava, fala bichão, vai doido, ô bichão, vai doido. Aí a gente começou, fala bichão. E aí ficou o nome porque a gente queria e estamos aqui para fazer um outro podcast. E o que é o Fala Bichão? Fala bichão é o seguinte, nós somos dois crias, não é mesmo, Danili? Dos anos 90. A gente se criou ali com aquele humor refinado, assistindo Trapalhões, Hermes e Renato. A gente é meio tonto. E a gente gosta muito de resenhar. Por quê? Porque na nossa época não tinha essa parada de... Resenha é um negócio muito gourmet, né? É bater papo. É bater papo. Porque a gente não tinha muito isso de mandar SMS. Não tinha nada disso. Então eu queria falar com o Danilo, ia lá na casa dele, tocava a campanha dele, falava, desce aí. Vou descer pra quê? Desce aí, vou conversar. E conversava. Não, ele nunca fez isso. Porque até ele não me conhecia. Porque eu não conhecia, é só um supositório. Ah, só supositório. Tá certo. E aí a gente acabou desenvolvendo uma habilidade muito aprimorada de bater papo, de conversar, de trocar uma ideia. E aí, por que não trocar uma ideia com pessoas que a gente não conhece? Às vezes pode ter muita gente aí que tem uma história incrível, uma história legal pra caramba, que muita gente não viu, né? Não deu voz e tal. Então a nossa ideia, o Fala Bichão é isso. A gente quer trocar uma ideia com uma galera que não é da nossa bolha. Acho que a grande ideia é tentar trazer... A gente, nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, a gente é muito preocupado com o que nos afasta do que realmente do que nos aproxima, né? Então a ideia do Fala Bichão é poder aproximar as pessoas, porque, pelo menos nos meus outros projetos, no outro podcast que eu fazia, eu conversei com muitas pessoas que, por mais que elas estavam inseridas no mesmo contexto que eu quero, o underground e tal, aliás, você tá falando assim... Undergrounds. Pô, cenário, vocês vão falar de música? Talvez. Também, nota-se que estamos no estúdio. É porque o orçamento... É baixíssimo, muito baixo. Quase nada. Aí a gente aproveitou que tinha aqui do estúdio. Alô, Estúdio 82, é nóis, tamo junto. Quem mal sabe Salve, o seu dono estúdio. dessa porra. Enfim, aí a música acabou meio que Nos unindo. unindo e tal. Foi. Então, voltando, a ideia é meio que unir as coisas. Então, nesse outro meu outro projeto, esse meu outro podcast, eu conversava com pessoas que, por mais que a gente estivesse no mesmo contexto ali, de música e tal, underground, a gente tinha algumas diferenças, mas também tinha algumas outras coisas que, sem ser da música, elas também nos aproximavam e tal. Era alguma coisa que batia na história. E eu acho que a gente tem isso o tempo inteiro com várias pessoas, tá ligado? Total, cara. E a gente só descobre isso como? Conversando. Se aproximando. Então, a ideia acho que é conversar. E também muitos amigos meus falaram assim, Danilo, você tem que fazer um podcast igual o Flow. Eu sei, amigos, mas eu não tenho aquela verba igual o Flow. Mas a gente começou a fazer um esquema aqui da hora, eu acho que... Salve orçamento. Salve o orçamento. Salve orçamento. Nóis. A ideia é essa, trazer pessoas que tenham aí uma história legal, Sim. que possam nos agregar em conhecimento e tal. Que eu acho que o importante é a gente conhecer pessoas, conhecer novas ideias, deixar a cabeça mais fluindo melhor, deixando livremente as ideias passando, por mais aleatórias que elas possam ser. Sim. E deixar o coraçãozinho da hora. Então, de vez a gente ir para aquele contexto de
Só conversar com quem a gente conhece, com quem a gente concorda. Não que a gente vai conversar com pessoas que a gente discorda, mas a gente vai conversar com pessoas que têm ideias diferentes que a gente nem conhece. Sim, Tô aqui pra aprender. Tipo, tem muita coisa que eu sei, tem muita coisa que eu acho que eu sei, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu acho que eu sei que na verdade eu não sei. Então é essa a ideia, eu quero saber coisas. E tentar usá-las melhor pra minha vida. E o Caião tá nesse barco junto comigo, porque também pensamos muito igual, tá ligado? Que merda. Como a gente é trintinha, ele é quase quarentinha. Eu sou trintinha. Não precisa lembrar disso Ele não, tá cara. em vias de. É. A gente tem uma certa vivência, a gente viveu algumas paradas e tal, e é o que a gente brinca de falar. A gente sabe um pouquinho de uma série de coisas, mas tem muita coisa que a gente não sabe. Então a gente assume aqui que a gente é meio burro pra umas coisas, tem muita coisa que a gente não sabe. Então hoje é o primeiro episódio, na verdade é o episódio 00, que tá só eu e o bichão aqui, a gente tá trocando ideia. Então, se você tá vendo isso, quer dizer que deu certo. Quer dizer que deu certo. Contrariando as estatísticas. Mas, cara, quando tiverem outras pessoas aqui, a gente vai perguntar coisas que a gente não sabe. Talvez seja a nossa curiosidade seja a curiosidade de outra pessoa também, sacou? De muitas pessoas. Então, é isso. Fala Bichão é sentar alguém aí, a gente trocar uma ideia e falar sobre o que tiver que falar.